A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar em pé. Queria convidar a todos vocês, a cada um, nós aqui também do altar, a entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos impede de adorar. O que você acha que te impede de chegar na presença do Senhor? Espírito Santo, som dos corações aqui, Senhor. Vai sondando, Pai. Deixa sair. Creia que nada pode impedir você de adorar o Senhor. Nada pode te impedir de exalar o perfume do Senhor, de desfrutar da presença dEle, de estar na presença dEle. E como é bom estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor. Que você possa levar esse doce perfume, doce presença do Senhor, aonde quer que vocês, aonde quer que você vá, que você crê que você é embaixador do reino, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Então você tem que tomar posse disso, tomar posse e ir conquistar para o reino, e conquistar para o Senhor. Então apresenta ao Senhor todos os seus pecados. Esse é um momento de perdão, querido. Apresenta, porque a gente vai entrar na presença do Senhor e a gente não pode entrar de qualquer forma. Nós somos carentes e necessitados da graça do Senhor, porque nós erramos, nós pecamos todos os dias. Todos nós somos humanos, não é mesmo? Então vou dar um tempinho para você entrar na presença do Senhor assim, pedindo: Senhor, nós carecemos da Tua graça, Senhor, do Teu perdão. Que o Senhor nos direcione, ó Deus, que o Senhor direcione a Tua igreja, que o Senhor sonde os nossos corações, que não olha, Senhor, para os nossos pecados, mas fortalece a cada um dos Teus filhos, Senhor Jesus, para se posicionar da maneira que o Senhor quer, para que sim, Senhor, eles possam conquistar, possam avançar, ó Deus, e possam Te adorar com um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Então vem colhendo, Senhor, cada pecado, vem limpando, Senhor, vem lavando a Tua igreja, Pai, com o Teu sangue precioso, porque nada mais importa, Senhor Jesus, do que Te adorar. Nós queremos Te adorar, ó Deus. Nós estamos aqui para Te adorar. Para Te adorar, Senhor Jesus. Foi para que nós nascemos. Então nós vamos declarar isso com essa canção. E declare com todo o teu coração, querido. Para que eu pudesse
saberemos, querido, o alto preço que foi pago lá naquela cruz, para que nós pudéssemos estar aqui livre para adorar o Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Obrigada, Senhor, por tão grande amor, ó Deus. O teu amor que nos alcançou, Senhor. Foi a tua graça, Deus. A tua graça que alcançou a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Declara, Deus. igreja, eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Clama de todo o seu coração. Nunca saberei. Ele te ouve. Ele espera o teu clamor a todo momento. Lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E assim, perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você que é filho de Deus, você não é mais escravo. Você é liberto, você é salvo. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Então dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Agradeça ao Senhor, porque hoje você é livre. E esse preço foi alto, querido. Foi muito alto. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Oh, glória a Deus. Querido, a batalha acontece tudo na mente. E nos últimos dias a gente tem sofrido muita batalha espiritual na mente. É muita voz contrária. E a nossa guerra é contra nós mesmos. Então nunca deixe que nada nem ninguém te fale que você é indigno de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, porque você é filho. E tudo que vem ao contrário disso é mentira de Satanás. Então desfrute dessa liberdade de ser filho de Deus.
que isso não foi barato. Não foi barato. O Cordeiro de Deus pagou um alto preço por isso. E Ele é digno de toda louvor e adoração. Só Ele é digno de todo o nosso louvor e adoração, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele é digno, querido. Só Ele é digno. Para cada um de nós aqui estarmos de pé hoje, foi um alto preço. Só Ele é digno. E a adoração ao Senhor, a adoração ao Cordeiro Santo de Deus, é que nos põe de pé, é que nos fortalece, é que renova a nossa fé, é que nos impulsiona para o alvo. Então tenha sempre os momentos de adoração com o Senhor. Isso tem que ser diário, querido. Igual tomar banho. A gente não tem que tomar banho todo dia. Para exalar o perfume do Senhor, a gente tem que adorá-lo todo dia. Entrar na presença do Senhor. E aos poucos isso vai se tornando um hábito. E você não vai conseguir mais estar fora. Acordou atrasado, acordou fora do horário. Você não consegue. Ô Senhor, eu não consigo começar o meu dia sem te dizer bom dia. Sem dizer bem-vindo ao Espírito Santo. Obrigada por mais um dia. Agradecer ao Senhor e iniciar o seu dia. Isso faz diferença, querido. Faz muita diferença na vida do cristão. Então tenha o seu momento de adoração com o Senhor todos os dias. Amém? Isso é uma chave, querido, para a vitória, viu? Isso é chave para a vitória. Aleluia. Então vamos adorar o Senhor agora com a palavra do Senhor. Agora o Senhor vai trazer o maná do céu quentinho, fresquinho para nós. Oh, aleluia. E Deus. Vamos orar aqui pelo irmão Gilmar. Estenda suas mãos, queridos, para cá. E declara sobre a vida dele. Que ele possa ser canal de bênção hoje aqui no altar do Senhor. Que o Senhor possa fluir como um rio de água viva. O seu Espírito Santo possa transbordar sobre nós aqui, Senhor. Que não seja o Gilmar, mas que sejas tu, ó Deus. Usa o teu filho, ó Pai, com poder, com graça. Ó Deus, esteja presente, ó Deus, aqui, ó Pai. Que não saia nada dele, eu repito mais uma vez, mas que sejas tu através do teu filho. E nós honramos a vida do teu filho pela disposição, ó Deus, de estar aqui, entregando o melhor para nós, entregando chaves, deixando-se ser usado pelo Senhor. E nós te louvamos pela vida do Gilmar, ó Deus, e abençoamos a sua vida e de sua família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Pode se assentar aí no seu lugar, louvando o nome de Jesus. Como de costume, né, irmãos? Sempre no mês de dezembro o pastor tira alguns dias de férias. E é mais do que merecido. É ele que tanto tem se desdobrado aí no cuidado com as nossas vidas. Servido a igreja com tanto amor, com tanta dedicação. Mas daqui a pouquinho ele já está de volta. Só uns dias mesmo. E eu louvo Jesus porque a obra dele não para. E em todo o tempo ele tem levantado pessoas para estar aqui liberando a voz dele de alcance a cada um dos nossos corações. E antes mesmo de nós abrirmos a palavra de Deus, aí no seu lugar mesmo sentado, nós vamos orar, porque eu creio que às vezes nós olhamos a palavra, nós lemos a palavra, mas os nossos olhos espirituais, eles se encontram bloqueados e nós não conseguimos trazer para o nosso espírito a revelação da palavra de Deus. Então hoje, antes de nós abrirmos a palavra, você vai pedir ao Senhor para que possa falar com você. Pai, os nossos corações, Deus, estão como uma terra seca, Jesus, sedentos, Deus, da Tua presença, sedentos da Tua voz.
Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Deus, para que todas as escamas, Deus, que há nos nossos olhos, caiam em terra no nome de Jesus. Ah, Pai, tudo aquilo, Deus, todos os comichões dos nossos ouvidos, tudo aquilo que nos impede, Deus, de receber a Tua palavra no mais íntimo do nosso espírito. Nós oramos, Deus, para que todos os espíritos opressores, todo espírito de engano, todo espírito de confusão, todo espírito de inquietação, Deus, todo espírito, Deus, que traz a ansiedade por um princípio espiritual, Deus, que não deixa, Deus amado, muitas vezes nós nos aquietarmos na Tua presença, nós nos deleitarmos na Tua presença. A Tua palavra diz que onde o Teu Espírito está, aí a liberdade. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos, Deus, para que todas as mordaças espirituais que prende, que fecha os nossos lábios, Deus, sejam arrancadas, para que nós como igreja possamos exaltar, possamos glorificar, possamos adorar o Teu nome, Deus, com os nossos lábios, com a nossa voz. Que a Tua palavra, Jesus, provoque em nós, Deus, um confronto. Que a Tua palavra provoque em nós, Deus, uma necessidade, Deus, de mudança, uma conversão verdadeira, Jesus. Nós, Deus, que às vezes estamos caídos em alguma área, Deus, que a Tua palavra venha para nos levantar nessa noite. Assim nós oramos e consagramos esta palavra no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Juízes, aleluias. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Acho que o Juízes já foi arrebatado da minha Bíblia. Aleluia. E olha que eu li, viu, igreja? Glória a Deus. Abriu lá? Eu vou achar, senão vocês vão falar assim, misericórdia. Que palavra é essa que vai vir? O livro já dizia que já foi até arrebatado da Bíblia dele. Meu Deus. Quantos podem dizer misericórdia, Jesus? E não é nervosismo também, viu, igreja? Vou lá, depois eu acho aqui. Versículo de número 6. Oh, aleluia. Deus sempre levanta. Chegou, tá vendo? É só clamar por misericórdia que ela vem. Versículo de número 7 mesmo, igreja, vamos lá. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Repita comigo: contudo não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor
e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertence a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Somente até aí. Você que quiser, você pode deixar sua Bíblia aberta. Demorou, mas voltou, igreja. Aleluia. Igreja, existe algumas coisas que eu creio que ainda para esses dias, nós já estamos aí já no findar deste ano. Esse ano foi o ano da conquista, ainda está sendo o ano da conquista. Quantos puderam conquistar aí coisas que às vezes estavam inatingíveis, inalcançáveis, e você tem provado aí de uma experiência, de um milagre extraordinário de Deus? Aleluias. Igreja, assim como o tema dessa palavra de hoje, que nós lemos aqui no texto de Juízes 6, sobre ouçam a minha voz. E quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós nos deparamos com um cenário extremamente comum, se falando da nação de Israel. Um povo que por vez era alcançado pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e Deus nos fazia provar de tantos feitos maravilhosos. Um povo que tinha desfrutado de tantas dádivas de Deus, mas que no meio da sua caminhada, um percurso que parecia, tinha tudo para ser perfeito, perfeito pela ótica espiritual do caminhar com Deus, do depender de Deus, nós vemos que o povo começa a se corromper. E aqui em Juízes 6 nós vemos novamente esse fato. Deus por vez levantou aqui um juiz para tratar diretamente com a nação de Israel. Esse homem chamado Gideão, que vemos e ouvimos falar tanta coisa a respeito do seu caminhar com Deus, do seu ministério em específico. E quando nós começamos a observar Gideão, que ele foi um juiz aqui da nação de Israel, ele foi incumbido por Deus para de fato tirar o povo desse jugo, dessa opressão dos midianitas. E quando nós começamos a olhar aqui o caminhar do texto, de todos os acontecimentos, algo me chama muito a atenção, porque o tratar mais específico com a nação de Israel aqui nesse estágio é sobre a questão de um povo que não dava ouvidos à voz do Senhor. E talvez não seja muito diferente daquilo que nós vivemos nos nossos dias. Eu não falo de um ouvir acerca disso que nós estamos fazendo agora, de um assentar e tirar um tempo, e uma voz que é liberada aqui e chega aos seus ouvidos. Mas é algo que Deus ele tem a despertar nos nossos corações sobre um ouvir. Mas um ouvir que ele é discernido no nosso espírito. Porque nós estamos aqui, mas talvez muitos não estão de fato aqui. E Gideão, como filho, como colocado aqui, ele era filho de Joás. Ele pertencia a uma daquelas tribos que era a tribo de Manassés. E nós começamos a observar que Gideão ele viveu em um período onde o povo de fato se voltou novamente para a idolatria. Quando nós olhamos para nós, nós pensamos, porque eu não sou idólatra. Porque nós colocamos a idolatria, nós como igreja evangélica, nós como cristão, nós nomeamos a idolatria
somente talvez aquilo que é tido no catolicismo romano. Mas nós não temos a sensibilidade em Deus em reconhecer quantas vezes nós entramos por essa porta da idolatria. E às vezes a principal idolatria, ou aquilo que tem de fato, nós falamos que amamos o Senhor, temos Ele como primazia das nossas vidas, mas uma das idolatrias que tem tomado a igreja nesse tempo se chama trabalho. Porque nós nos doamos tanto. E quantas vezes, igreja, eu me pego, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, e quem é mais próximo sabe que eu tenho um aparelho que ele é pessoal, um outro que é comercial, e uma dessas pessoas que tem os dois contatos, a ansiedade. A pessoa me mandou uma mensagem no meu comercial, eu não respondi, ela foi lá no meu pessoal e mandou a mesma mensagem, me pedindo um horário às 5 horas da manhã. E as pessoas sabem que, via de regra, às vezes eu tenho uns horários meio doido assim, de trabalho. Só que eu gosto muito de ter uma forma compensativa com essa questão. Mas se tratando da idolatria, falando acerca do trabalho, às vezes nós nos desdobramos tanto. Nós vamos além daquilo que de fato é normal, é natural. Porque nós colocamos em nossa mente que se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, se eu não me empenhar, nada vai vir na minha mão de forma tão fácil. E de fato não virá. Mas eu creio que nós cantamos aqui que nós somos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós nos esquecemos que nós temos um direito, nós temos uma herança, a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela segue dizendo que os pães são para os filhos, são para aqueles que estão na comunhão. E que as migalhas da mesa, elas são para os cachorrinhos. E às vezes nós ficamos caindo aquilo que cai, os farelos que caem, as migalhas que caem. E Deus tem tanto para nós. Nós idolatramos o nosso trabalho, nós idolatramos o nosso corpo. Alguns começam a idolatrar os seus filhos. Outros começam a idolatrar o seu casamento. Outros começam a idolatrar os seus bens. Mas nesse contexto em específico, nós vemos que a nação de Israel, ela se voltou a adorar a Baal. E os israelitas, de fato, eles não se preocupavam com as coisas do Senhor. E eu me pego perguntando, meu Deus, quantas vezes de fato eu tenho me preocupado com as coisas do Senhor. No passar de uma semana toda, nós nos preocupamos com o trabalho, nós nos preocupamos com as despesas, nós nos preocupamos com aquilo que nós temos que comprar, nós nos preocupamos com aquilo que nós temos que pagar, nós nos preocupamos com aquilo que nós temos que estudar. E o Espírito Santo de Deus, ele vem e ele nos pergunta: e a sua preocupação com as coisas do Senhor? E o não ouvir a voz de Deus sempre vai implicar numa consequência. O dar uma resposta à voz de Deus sempre vai nos gerar uma consequência, quer nós queira ou não. Isso nós não podemos escolher a consequência, a colheita do não ouvir a voz de Deus. E a palavra de Deus, ela vem dizendo aqui em Juízes 6, que os midianitas, eles oprimiam a nação de Israel de tamanha forma, onde o povo plantava, e aquilo que eles plantavam, colhiam, eles não comiam, porque os midianitas tomavam. Os gados que aquele povo criava,
eles também não vendiam como moeda, eles não consumiam nas suas refeições, porque os midianitas também tomavam. Seus gados, as suas colheitas, todas as suas formas de sobrevivência era saqueado pelos midianitas. Por consequência do não ouvir a voz do Senhor. E nós vemos nesse contexto que essa nação cada vez se tornava mais pobre. E elas tinham que caçar outros rumos para tentar fugir dessa opressão. Elas iam para montanhas, eles iam para cavernas, para caçar os seus meios de sobrevivência. O peso da opressão, ou simplesmente o fruto da desobediência. Só que assim como não diferente de nós, ou talvez nós olhamos para esse povo e começamos a agir em conformidade. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, o que nós fazemos? Na hora do aperto, da dificuldade, nós clamamos a Deus. E aí nós já não queremos, eu fico observando meu dia a dia, às vezes com as pessoas que eu lido, que eu convivo e tudo, independente às vezes do credo religioso daquela pessoa, na hora da dificuldade a pessoa sempre vai falar, e eu creio que muito de vocês também passa por isso. Coloca o nome de fulano nas suas orações. Não deixa de orar não. E por vezes, às vezes em algumas situações, até mesmo somos convidados, vai lá em casa, para fazer uma oração pela gente, pela nossa família. E a nação de Israel, no seu desespero, a palavra de Deus vem dizendo que eles se voltaram a clamar a presença de Deus. E isso é maravilhoso, igreja, porque em todo o tempo nós entendemos que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente em dias de tribulação. Só que como um bom pai, que conhece muito bem os seus filhos, não é o início de um clamor que faz o coração de Deus mudar. Não é no início de um clamor. E às vezes nós queremos ver as situações das nossas vidas serem assim mudadas, uma reviravolta em pouco tempo. Quantas pessoas que começaram a caminhar com Deus e em algum momento falaram que simplesmente não iam mais continuar porque Deus não fez nada por mim. De fato, Deus não tem feito nada para muitos de nós em algumas situações, porque Ele conhece o nível do nosso clamor, a motivação, aquilo que está por trás daquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos colocado diante de Deus. E a palavra de Deus segue dizendo que o anjo do Senhor apareceu para Gideão, porque em todo tempo de calamidade, de escassez, de pobreza, de debilidade, de fracasso, Deus sempre vai levantar um em específico. Deus sempre vai olhar para um remanescente, quer queira onde ele esteja, o mais escondido possível. Deus ama aqueles que estão às escondidas. E ele se depara com Gideão,
estava ali malhando trigo no lagar. Nós entendemos que o lagar não é um lugar para moer trigo. É um lugar específico para uvas e azeitonas. Mas na situação que Gideão estava, por não haver outra opção, o meio de sobrevivência que havia de fato era moer o trigo no lagar. E se nós olharmos o processo do trigo, necessita de um ambiente claro, necessita de vento, para que facilite todo esse processo. Então, num lugar escuro, de uma forma muito impropriada, foi o único recurso que Gideão teve. Porque quem não quer morrer de fome, quem não quer morrer na escassez, em Deus sempre vai achar uma saída. Sempre vai haver ali uma direção, com pouco que tiver, com aquilo que seja talvez o mais improvável, mas em Deus ainda se torna sustento, ainda se torna fonte de vida. E quando nós olhamos Gideão em toda a sua caminhada histórica e até mesmo em Hebreus capítulo 11, verso 32 e verso 33, ele ali é mencionado como um dos heróis da fé. Ele é tido ali naquele registro como um dos únicos juízes que foi colocado ali. Ele reconhecido como um dos importantes juízes aqui do livro de Juízes, que teve essa visita desse anjo do Senhor e pôde acompanhar. E como juiz ele ocupou essa posição por uma média de 40 anos. E quando nós começamos a observar, Gideão ele não foi em tudo tão certo, tão correto. Tinha suas limitações, teve o seu fracasso também, como vários outros homens de Deus. E a Bíblia ela é muito clara em dizer que ali já havia cerca de 7 anos. Será que nós conseguimos imaginar que é 7 anos plantando, colhendo e não desfrutando, criando os animais e também não podendo usufruir dele, vivendo em fuga, foge para um lado, foge do outro, em extrema opressão. Eu creio que essa noite o Senhor ele tem para nós uma direção. Como o nosso ano ainda não findou, o Senhor ainda deseja que nós venhamos conquistar ainda mais. Você que talvez aos seus olhos naturais tem dito para Deus, Deus eu não conquistei, Deus tem dito para você essa noite, ainda há tempo de conquistar. Você que tem conquistado talvez aquilo que você diz para Deus, Deus eu tenho tido mais do que eu preciso, Deus está olhando para você essa noite dizendo eu ainda tenho mais para você. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que sempre será tomada de processos. A caminhada com Deus, ela sempre será tomada de processos. E nós temos um grande problema com os processos. E é nesse ponto que Deus ele deseja trabalhar nessas noites. Quando nós lemos aqui em Juízes 6, verso 1, se você quiser me acompanhar, vamos passar aí por alguns versículos. 6 verso 1 diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Abre para mim depois Hebreus 12, 6. A palavra de Deus já começa aqui no capítulo 6 dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas.
Às vezes nós não compreendemos os processos, mas tem coisa, igreja, que não é o diabo. Não foi o diabo que, como muitos costumam dizer, se levantou contra os israelitas. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que Deus os entregou. E Hebreus 12, verso 6 vem dizendo: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 7. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Um dos primeiros pontos do processo que nós temos que nos situar nessa noite é que o Senhor sempre vai trazer uma via de disciplina, uma via de correção, mesmo que para isso Ele precise nos entregar ao nosso inimigo. E eu costumo olhar ao meu redor e ver as circunstâncias. Não me subestimo à questão do poder do inimigo, mas eu costumo olhar e dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa se levantará. Só que quando há algo nos nossos corações, porque a palavra de Deus vem dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou aos midianitas. Então nós entendemos o que? Sempre que nós fizermos algo que é mal perante o Senhor Ele vai se encarregar de nos entregar aos nossos inimigos. Por que eu pedi para abrir em Hebreus? Porque senão nós olhamos o contexto de Juízes e muitos vão dizer: não, porque isso aí se tratava sobre a lei mas a palavra de Deus diz em Mateus que Ele veio para cumprir a lei. É a lei que Ele veio para cumprir. É aquilo que é dito aqui em Juízes, que Deus os entregou. A gente vê em Hebreus confirmando que Deus, Ele tem os seus métodos de tratar com os seus filhos. A correção, ela faz parte do amor do Pai. Esse amor que é tido, que é falado lá fora por muitos, que Deus Ele é amor, Ele é amor, Ele é amor, e louvado seja o nome do Senhor, porque de fato Ele é amor. Mas a palavra dele ainda vem afirmando que Ele é justiça. E a mesma palavra vem dizendo que Ele é correção. Ele age por meio dos seus métodos de corrigir aquilo que nós temos caminhado nesses dias, e nós sabemos que é mal, igreja. Se nós não nos posicionarmos em Deus, nós não vamos conquistar. Se nós não aceitarmos o processo da correção de Deus nesse tempo, não vai acontecer. Juízes ainda, capítulo 6, verso 7. Vem dizendo: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Já falei um pouco sobre esse outro processo da parte de Deus, que é o processo do clamor. Primeiro vem a correção, depois nós nos deparamos em algum período da nossa caminhada com essa questão do clamor. Mas o clamor, ele não pode ser uma resposta do tratado de Deus. O clamor tem que ser algo embutido em nós. O clamor tem que ser algo inserido na nossa natureza espiritual. Nós não clamamos quando nós nos deparamos com as adversidades, com as frustrações, com as perseguições, com a correção. Nós clamamos porque isso é parte de nós. Nós clamamos porque nós sabemos aquilo que nós temos, nós sabemos aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Se você tem clamado somente em situações de calamidade na sua vida, o Senhor, Ele
Ele quer mudar isso. Salmos 50, verso 15. O salmista ele vem expressando isso também, sobre essa importância, que vem dizendo, Salmos 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A resposta de Deus diante do nosso clamor tem um único propósito: glorificar o nome dEle. Não glorificar a minha vida. Deus, Ele não vai mudar aquilo que eu estou vivendo para mostrar para as pessoas ao meu redor, porque Ele fez por mim, não. Ele faz para glorificar o nome dEle. Um outro ponto que nós nos deparamos aqui também no verso de número 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E eu queria falar sobre a motivação. Não é difícil entender, porque se a gente separar um pouquinho, a gente vai entender o motivo que nos leva a agir, algo que nos impulsiona. No decorrer da sua tarde, quando você já colocou na sua mente, hoje eu vou para o culto, qual era a sua motivação? O que te trouxe até aqui? E nós temos que parar, porque muitas vezes nós temos caminhado simplesmente por uma cultura religiosa, para preencher ali, né, a nossa agenda semanal, cumprir com os protocolos da vida cristã. E Deus está querendo revelar a motivação do nosso coração, porque a motivação ela leva cada um de nós a dar o melhor que nós temos por aquele propósito, por aquilo que nós temos agido. Ou seja, a minha motivação de estar aqui é fazer com que eu dê o melhor de mim, é fazer com que eu de fato adore o Senhor com todas as minhas forças, com toda a intensidade que existe no meu ser. Você não vem aqui somente para sentar e ficar aqui por algum tempo, não. Se a sua mente está embutida sobre isso, querido, eu quero te dizer, o Senhor Ele tem uma necessidade de virar a chave essa noite na sua mente e fazer você entrar aqui nos próximos cultos com uma intensidade tão grande de adorar, uma intensidade tão grande de se derramar e de liberar a sua voz para glorificar o nome de Jesus e levantar as suas mãos para aplaudir o nome de Jesus e de entoar canções que não estão nos seus lábios, mas ela flui, ela sai do teu espírito. Aleluias. Quando nós queremos conquistar algo, às vezes quem quis aí, empenhou por um sonho mesmo, seja um sonho de casar, seja um sonho de comprar uma casa própria, seja um sonho de comprar um carro, de adquirir algo material. Quem teve sonhos a respeito disso, sabe que tamanha motivação que havia no seu coração, e o quanto você lutou, o quanto você se esforçou para isso, o quanto você se desdobrou para alcançar e conquistar isso.
Mas olhando pela ótica espiritual, Deus ele vem e ele nos pergunta qual é o seu esforço, qual é a sua dedicação, qual é a sua entrega para alcançar o reino dos céus. Porque essa vida mais ou menos arrastada, empurrada, não vai não. Não vai. Deus jamais vai aceitar menos do seu esforço natural. O seu esforço ele tem que ser maior do que aquilo que você fez material. O seu esforço, tudo aquilo que você se esforçou, empenhou para conquistar, para conseguir algo material, o seu esforço para alcançar as coisas espirituais tem que ser muito maior. E agora eu quero falar algo em específico para aqueles que já têm caminhado um tempinho a mais. Porque sobre nós existe um peso de responsabilidade muito grande. Muito grande. Porque nós somos tidos como referenciais para aqueles que têm chegado. E se às vezes o nosso posicionamento é esse, é de uma vida tranquila na presença de Deus, uma vida sem compromisso, uma vida sem uma busca intensa, uma vida descomprometida com o propósito de Deus, o peso de responsabilidade se trata sobre isso. Porque quem chega começa a ver cada um de nós como um referencial assim. Porque Paulo disse o que? Sede os meus, assim como eu sou. Se Paulo naquele tempo pôde dizer isso, nós hoje, com tamanha liberdade de expressão de fé que nós temos, que naquele tempo não havia, nós com essa liberdade que nós temos hoje, será que nós temos esse nível de falar assim: seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Meu amado, imagina se você tiver uma renca de imitador igual você. Meu Deus. Eu fico pensando, eu olho para mim e falo: Jesus amado, eu não tenho essa coragem de falar sede os meus imitadores, não. Mas eu estou tentando. Eu tenho tentado todos os dias. Eu creio que assim como eu, muitos dos irmãos que estão aqui têm tentado chegar a esse nível de dizer um dia: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu olho para muitos aqui dentro desta igreja, eu consigo ver, detectar que existem áreas específicas de pessoas aqui que a gente pode olhar e falar: eu preciso imitar, porque ela tem imitado a Cristo. E por vezes o Senhor me trouxe há um tempo atrás um motivo de oração, e Deus trouxe ao meu espírito: Gilmar, ore para que áreas da sua vida que não se converteram alcance uma conversão. Eu comecei a pensar: meu Deus, o que seria isso? Eu falei: verdade. A minha mente precisa ser mais convertida hoje do que foi ontem. Os meus lábios precisam ser mais convertidos hoje do que foram ontem. E o que me chama a atenção sobre a motivação é que a maior motivação que nós podemos ter, o maior motivo de continuar caminhando, é a motivação de saber que nós temos a presença dEle. Talvez você não tenha o carro que você queria, a casa que você queria, o trabalho que você queria, o casamento que você queria, mas eu estou aqui para te lembrar essa noite que você ainda tem a presença dEle.
E a presença dele é passivo de no deserto, igreja, fazer sair água da rocha. A presença dele é passiva de trazer o mar, Deus, o mar diante dos seus olhos se abrir, o maná cair do céu. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Te louvamos pela tua presença. E aqui no verso de número 13, como nós nos encontramos aqui? Verso de número 13 vem dizendo assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Para por aí, segura aí. Quantos de nós já nos deparamos com isso? Próximo ponto que aqui nós vamos detectar do processo é o ponto que se chama questionamento. Tem muita gente parada aqui, nesse ponto. Tem muitos de nós que não temos alcançado e conquistado em Deus por causa desse ai meu Deus, por causa desse por que nos sobreveio tudo isso. Pode deixar no versículo, nós vamos decorrer mais um pouquinho dele aqui, mas só abrir um parênteses aqui porque é extremamente importante. Os questionamentos, que é um problema no nosso meio. Voltando lá no início do capítulo, mas segurando aqui no versículo ainda de Juízes, no verso 3, o texto começa dizendo o quê? O texto começa dizendo que a nação de Israel fez o que era mal diante do Senhor. Aí quando chega no verso de número 13, Gideão, ele entra com um questionamento ali na presença do anjo do Senhor e pergunta: se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando disso aqui? Aí você olha para o seu lado, você olha para a sua vida no dia a dia e fala: meu Deus, o Senhor está comigo? Eu passando essa luta, passando essa adversidade, passando o que eu estou passando, perdendo o que eu estou perdendo. Só que lá no início houve o que? Houve um plantio. Aqui no verso de número 13 nós estamos vendo os reflexos de uma escolha mal feita. Não queira escolher mal e ter uma resposta boa e ter bons resultados. E aí, Gideão, nesse questionamento, ele prossegue falando assim: nos sobreveio tudo isso, e que efeito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram. E essa parte aqui, igreja, eu vou te falar que assim, que mexe muito comigo. Por várias vezes que eu percorri esse versículo, esse capítulo de Juízes, esse ponto desse versículo me chama muito a atenção. Porque ele faz uma pergunta: o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Vamos olhar para aqui dentro hoje? Vamos olhar para dentro do nosso cenário de igreja. O que é feito, ou o que foi feito das maravilhas que os nossos pais, que os nossos avós um dia compartilharam, que viram e viveram dentro da igreja? O que é feito dessas maravilhas, de manifestações sobrenaturais que a igreja já desfrutou, de milagres, de curas, de libertações? O que é feito de todas essas maravilhas? Por que aqui nesse tempo não tinha? Por que não estava acontecendo? Porque a nação estava fazendo o que era
mal perante o Senhor. Ou porque talvez a nação de Israel ela não estava submetendo aos processos de Deus. Precisamos achar que nós vamos ver nesses dias o que os nossos pais, avós, bisavós viveram dentro da igreja. Nesse nível de fé? Nesse nível de fé não. Nesse nível de resposta? Nesse nível de resposta desse tempo? Nós também não. Nós vamos ficar com esse questionamento. Enquanto nós não começarmos a voltar, que os nossos corações não forem alcançados por um arrependimento, falar: meu Deus, eu quero. Se os meus pais me contaram, eu quero. Se os meus avós me contaram, eu quero. Se a tua palavra ela conta, eu quero. Se a tua palavra ela diz que em teu nome obras maiores nós faríamos, eu quero. Mas não faça menos do que eles fizeram. Menos do que eles fizeram. Faça mais do que eles fizeram. Para que nesse tempo nós venhamos ver isso. E prossegue dizendo que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E eu detecto isso, igreja, como um problema muito sério nas nossas vidas. Nós vivemos questionando as coisas de Deus. Nós vivemos questionando o próprio Deus. Nós vivemos questionando os feitos de Deus dentro da igreja. E é o que nesses dias, quando nós olhamos aqui, o Gideão ele falou uma palavra que se tornou a influência de um espírito muito presente no meio da igreja. Quando ele diz aqui no finalzinho, na penúltima frase: o Senhor nos desamparou. A influência do espírito do desamparo faz com que as pessoas muitas vezes vivam nesse ciclo dentro da igreja, buscando por aceitação. O desamparo ele toma vidas a ponto de simplesmente as pessoas elas não conseguirem, porque em todo o tempo elas se veem sozinhas, elas se veem abandonadas. A gente olha para um lugar cheio e a gente pensa: é possível me sentir sozinho, me sentir abandonado, me sentir desamparado aqui dentro? Sobre a influência desse espírito, sim. E esse espírito ele atua de uma forma que nos faz enxergar, olhar para Deus com essa percepção, com essa ótica aqui, ó. O Senhor me desamparou. E a palavra de Deus vem dizendo que o Senhor entregou nas mãos dos midianitas, não que o Senhor abandonou. Porque Hebreus diz o quê? Que o pai, ele corrige, ele açoita o filho que ama. Então, se existe algo que Deus quer fazer nessa noite, é quebrar a influência do espírito de desamparo que impregnou sobre a sua alma, e dizer para você aqui: se eu tivesse te desamparado, onde você acha que você estaria nesse momento? Em qualquer lugar, menos dentro da igreja. Esse espírito ele paralisa. Esse espírito, a influência desse espírito faz com que nós venhamos dar mais crédito à nossa alma do que ao espírito. Faz com que nós vivamos uma fé almática. Por quê? Porque entra nesse ciclo de questionamento, de crise, questionamento, crise. Deus ele investe nos propósitos dos céus,
Deus ele não está disposto a investir nas nossas crises. Deus não está disposto a investir nos nossos questionamentos. Quer ver a resposta? Verso de número 14. Como que Deus ele respondeu a Gideão diante do seu questionamento? Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E isso aqui serve para quê? Para as pessoas que nós temos convivido dentro da igreja com crise, com questionamento, e nós começamos a nos desgastar, a nos doar para essas pessoas. Olha como Deus tratou com Gideão. Nós não vemos Deus dando espaço para a vida almática, para o momento almático que Gideão estava enfrentando. Vai nessa tua força. Sabe por quê? Nós desconhecemos o que Ele liberou no nosso espírito. Para Deus olhar Gideão nesse estágio e falar com ele: vai nessa tua força, e falar com ele assim: ó, não te enviei eu. Vamos parar para pensar aqui. Quando nós precisamos enviar uma carta, enviar uma mercadoria, ou quando nós recebemos algo que nós compramos e depende de um envio, é possível enviar algo sem passar por um processo, sem estar devidamente preparado, sem estar devidamente embalado? É possível. É possível você chegar lá no correio e falar assim: eu quero enviar isso aqui lá para São Paulo, rua tal, endereço tal, e eu vou deixar aqui, sem eu embalar isso aqui, sem eu preparar, sem eu colocar remetente, sem eu colocar destinatário. É possível? Não é possível. Então o que Deus, o anjo do Senhor, ele estava dizendo para Gideão: Gideão, eu vejo aquilo que você não vê. Você acha que não está apto, mas eu quero dizer para você, você já está preparado. Não te enviei eu. Vai nessa tua força. A força que você acha que não tem aí dentro, o Senhor ele manda te dizer para você essa noite: a força, há ânimo. Você precisa confiar. E Deus sempre começa, a fazer a gente refletir. Inclusive eu quero, agradecer a igreja, em nome dos meus irmãos, nós estivemos semana passada, nós estávamos no retiro no Rio de Janeiro, eu, Lualis, João, Rodney, o Júlio, e daqui lá nós fomos extremamente ministrados. Os meninos viram lá no grupo, postando no grupo da igreja, o negócio do botijão de gás, algumas pessoas estavam curiosas para saber sobre o botijão de gás. E foi uma prova, igreja, uma prova, porque eu recém-habilitado, e eu fiz esse povo virar crente. Eu levei o carro daqui no Rio de Janeiro, e o povo foi daqui no Rio pedindo misericórdia. O povo nunca se arrependeu tanto. Vocês não imaginam um carro tão cheio da presença de Deus, porque não tinha espaço para pecado, para mágoa, para ressentimento. E eles passaram altos sustos comigo. E de fato eu falei: eles não podem voltar esse nível não, eles têm que voltar mais crente. Eles precisam. E aí no meio do trajeto, nós nos deparamos com um caminhão de gás na nossa frente, impedindo a nossa passagem, e o condutor também já não ajudava por falta de experiência, E tinham uns 5 botijões de gás, onde a gente dava visão na parte de trás do caminhão, 5 botijões de gás daqueles grandes, industriais, e nós começamos a observar, que eles estavam soltos, e eles batiam para um lado, eles batiam para o outro, a gente ficava:
falava, gente, esse negócio vai causar um acidente, esse negócio está muito perigoso, e fazia uma curva, ia todos para um lado e caía, depois ficavam no meio parado e batia naquele que estava no meio. Nós falamos assim, meu Deus, o Espírito Santo de Deus está ministrando. 5 botijão de gás, 5 pessoas no carro, os botijão tá daquele jeito, possivelmente cheio não tá. Se tivesse cheio, tinha mais firmeza. E nós começamos a pensar, gente, olha nós ali, um escorado no outro. E a caminhada cristã é assim, às vezes um bate no outro e cai para um lado, e um segura o outro e ergue o outro. E no meio da trajetória, das curvas, né, vai os 3, vai os 5, um para cima do outro. Nós falamos, gente, nós só vamos sair de trás desse caminhão na hora que Deus terminar de falar com a gente. E de fato foi um tempo assim, muito precioso, que nós começamos a... Igreja, quando Deus quer falar com você, Ele fala a todo momento. Quando você necessitar de ouvir a voz de Deus, você só precisa estar num tempo de calmaria, de descanso. Porque o Senhor, Ele ministra através da voz dos seus ministros, dos seus pastores e profetas, mas Ele ministra através da natureza, através de acontecimentos, através de objetos. Em tudo Deus quer ministrar. E foi um tempo maravilhoso, e assim, no nome de todos os meus irmãos, eu quero agradecer, porque eu agradeci a alguns na quarta-feira, né, pelo empenho, pelo amor que cada um demonstrou com as nossas vidas. Nós nos sentimos muito amados como família, como igreja, por todo o incentivo, todas as palavras, e assim, cada palavra que chegou até a mim, me reanimou, me reavivou mesmo, como uma resposta daquilo que Deus tem. Então nós vemos aqui, no verso de número 15, o último ponto, sobre esse processo de Deus, que vem dizendo: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Fez até uma leitura mais lenta, porque esses ais. Aqui a gente vê Gideão tomado de dúvida, de insegurança, talvez de medo, de traumas, de complexos. Por que nós detectamos isso? Porque o Senhor tinha acabado de falar com ele, para ele ir na sua força. Ele fala com o Senhor, com o anjo do Senhor ali naquele momento: com que livrarei Israel? Sendo que o Senhor tinha acabado de afirmar e reafirmar que estava o enviando e que tinha força sobre ele. Ele continua dizendo: eis que a minha família é a mais pobre. Isso aqui só pode ser um complexo de inferioridade. A minha família é a mais pobre. E eu sou o menor da casa de meu pai. Talvez eu e você temos respondido o chamado de Deus assim, com vários obstáculos, com vários poréns, de olhar para nós e ser tomado por esse senso de incapacidade. Eu falo porque o meu chamado em Deus, ele sempre foi assim. Eu refletindo nessa palavra, eu me vi em vários momentos da minha caminhada com Deus assim, com as crises, com os traumas, com os complexos, e até hoje, quantas vezes eu tenho que bloquear aquilo que
o inimigo tenta lançar na minha mente sobre: você não pode, você não vai conseguir, você é o menor, e para piorar eu ainda sou o menor mesmo lá de casa. Mas eu entendi que eu sou o mais bonito lá de casa. Eu entendi que eu sou... A Stephanie lá em casa, ela fala assim comigo: amor, você se acha demais. Mas não é um se achar demais com uma prepotência, com uma arrogância. É porque quando Deus ele me tirou desse lugar, desse complexo de inferioridade, desse medo, desse bloqueio que me assombrava e que me impedia de caminhar em Deus, quando o Senhor me ministrou no meu espírito: Gilmar, não busque afirmação nas pessoas, não busque afirmação nas coisas, não busque afirmação nos títulos. Eu te afirmo no secreto. No secreto, na intimidade, eu te afirmo, eu te libero, eu te tiro de todos os bloqueios, de todos os traumas, de todos os complexos. E assim vai ser. Se você entende que você tem vivido uma situação de medo, de opressão, se algo tem te bloqueado, queridos, não é a igreja que vai fazer isso na sua vida, que vai te tirar desse lugar. É o secreto, é a intimidade, é você se voltar e olhar para Deus e deixar Deus revelar o que existe dentro de você. Porque se fosse por mim mesmo, por uma ótica natural, talvez nem sentado num banco de uma igreja eu estaria. E por vezes eu reluto com Deus, falando com Deus: Deus, eu não quero. Um dia eu lutei muito para querer. Um dia eu fiz muito para estar no altar. Mas hoje Deus sabe que tudo aquilo que um dia o altar, talvez por intermédio das pessoas, devido à minha debilidade, às minhas limitações, os meus traumas, o meu apego à posição, ao cargo, às vezes Deus ele vem, ele começa a tirar e falar: tudo aquilo que você tem depositado a sua confiança e a sua segurança, eu vou tirar, porque eu quero você. Eu não quero somente te dar uma posição, te colocar em algum lugar. Se for para Deus te colocar em algum lugar e perder você, Ele prefere não dar para você. Ele prefere não te colocar nesse lugar. Para concluir, nós vemos que Gideão ele deixa um legado, ele deixa um exemplo de como Deus ele escolhe os menores, talvez os mais improváveis, talvez os menos importantes, talvez aqueles que é tomado por um medo. E assim como nós lemos no verso de número 12, é a voz que Deus tem falado nessa noite, que nós somos homens e mulheres valentes. Você estar aqui nessa noite já é uma conquista. Você poder receber a palavra de Deus já é uma conquista. O Evangelho de Jesus ter alcançado a sua vida é a maior conquista. E para sobressair essa conquista, é a certeza, a convicção da salvação. É essa entrega, é ser moldado por Deus nesse processo. Então, se existe algo que Deus quer falar para nós nessa noite, ouçam a minha voz. Fique de pé no seu lugar. Aleluias.
feche seus olhos, você não precisa ficar esperando nada, nenhuma direção, nenhum comando natural. Você não escutou Ele dizendo: ouça a minha voz. Talvez se você não tem tido essa sensibilidade, essa noite é a noite de Deus, Ele liberar isso. Seja por meio do silêncio. Talvez nós não precisamos de uma oração mais forte, ou de uma canção que mexa com as suas emoções, ou que agite o seu espírito. Num diálogo, igreja, numa comunicação, há uma necessidade de ouvir, mas há uma necessidade de responder. E quantas vezes no decorrer desse ano, talvez nós já viemos até o altar por um apelo, e quantas vezes os céus já te viu aqui de pé, ajoelhado, e imagino eu no meu espírito que o céu se movia contemplando isso como uma resposta. Mas os dias se passou e nada mudou, nada aconteceu, e foi mais uma expectativa frustrada. Ou talvez você já disse: eu não vou mais ao altar porque eu não tenho conseguido mudar, é muito difícil para mim. Se é difícil para nós, imagina para Deus, que teve que entregar o seu filho. Ouçam a minha voz. Sabe o que ele está dizendo? Ouçam a minha voz, respeitem a minha voz, honrem a minha voz acalma, a minha voz liberta, a minha voz cura, a minha voz tira da morte e traz para a vida. O medo que Gideão tinha de enfrentar os midianitas, o medo que nós temos de enfrentar aquilo que vem todos os dias nos oprimir. Deus está dizendo para a igreja nesta noite: não é para a morte, é para a vida, é para amadurecer, é para conquistar, é para corrigir. A palavra diz, o próprio Deus expressa em Salmos 29:7, a voz de Deus, ela é poderosa. Vem dizendo que a voz do Senhor, ela expele chamas de fogo. E o fogo tem uma diversidade, uma finalidade. E para alguns essa noite o fogo vai vir para consumir as impurezas, o pecado, as limitações, as prisões. Mas para alguns o fogo vai vir para aquecer o seu espírito, para aquecer o seu espírito e te tirar dessa frieza espiritual.
que é a voz do Senhor que fala no Salmos 29, essa voz de fogo, que ela brade aqui nessa noite, que essa voz de fogo ela venha, e para aqueles que já estão incendiados, que haja o subir desse fogo de Deus, dessa presença de Deus. Você só vai conquistar em Deus se você estiver cheio da presença dEle, cheio do Espírito dEle, liberto de todo medo, de toda culpa, de toda acusação, ou as vozes opressoras que têm dito que você não vai alcançar, que você não vai conseguir. Nós anulamos ela no nome de Jesus. Porque existe um rio, Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber das Tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Será que a gente pode declarar de novo que a gente quer beber? Quero beber, diga. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber das Tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Tu és o rio, Senhor. Pai, que nós sejamos cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, Deus. Que nós possamos, Deus, sair daqui respondendo a Tua voz. Ah, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda fará. Nesse momento eu queria chamar aqui em cima a Lualisa, o João, o Rodney, no momento profético, no momento de agradecimento, igreja. Eu quero, como parte, o Rodney também, está na salinha, amém. O Júlio também pode vir cá. Louvar a Deus por esse tempo que nós tivemos lá no retiro, mas em especial, eu quero orar pela vida do João, da Lua, pela vida do Rodney e por minha vida também. Nós, como ministro do altar, nesse ano aqui, mensalmente, que temos tido a oportunidade de servir a igreja. E só Deus sabe como, às vezes, nós nos colocamos de fato, a abraçar essa causa, porque nós amamos estar servindo a igreja. Nós não somos amantes do altar ou do microfone, nós somos amantes de ser um porta-voz de Deus nesta casa. E hoje, né,
Eu acredito ser a minha última ministração do ano. Eu queria fazer isso profeticamente. Você ri, né, irmão? Você sabe que eu tento fugir. Gente, até draminhas me deram para me poder parar de falar nessa viagem. Misericórdia. Mas eu queria que você, como igreja, estendesse suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, Jesus, por cada um, Deus, que o Senhor tem levantado nesta casa. Pai, de cada ministério, Deus. Pai, na dança, nas crianças. Pai, servindo, Deus, em cada setor desta casa. Pai, mas eu quero, Deus, te louvar, Jesus, por cada um, Deus, que tem estado aqui neste altar, cada ministro de louvor, cada um que tem tocado, que tem adorado. Pai, nós, Deus, que temos, Deus, assim como, Pai amado, família, Pai, juntamente com o pastor Caio e cada um, Deus, destes ministros, Deus, que nesse ano, Deus, tem empenhado. Pai, nós cremos que o Senhor, Deus, trará frutos, trará resultados visíveis, Deus amado, diante da tua igreja, para que nós possamos, Deus, nos alegrar, para que nós possamos comemorar o crescimento desta casa. O nosso prazer, Deus, é ver pessoas se voltando para o Senhor, pessoas recebendo do Teu Espírito, pessoas se convertendo ao Teu nome, Jesus. Pessoas entrando aqui feridas, saindo daqui curadas, Jesus. Entrando aqui oprimidas e saindo daqui libertas. Não por nós, Senhor, mas pela Tua palavra, pelo Teu amor, Jesus. Oh, aleluia, Jesus, continua sustentando. Oh, Pai.